Salve, salve nação. Péssimo dia do flamenguista. Derrota muito ruim no dia de ontem, muito triste. Mas que a derrota faz parte. O que não faz parte é você perder de uma maneira onde você não representa perigo para o seu adversário. É isso que é o preocupante. E aí a gente vai falar um pouco sobre essa derrota do Flamengo ontem contra o Fluminense, trazer algumas outras consoantes, tá? Alguns outros detalhes, detalhes de elenco, desfalques importantes e até especulação de um reforço. Tá? Então vamos destrinchar tudo. Convido você a já deixar o seu like neste vídeo, acionar o sino das notificações, deixar também o seu comentário aqui embaixo sobre o que você pensa a respeito do Flamengo ou desse vídeo, tá? Antes de tudo, eu queria agradecer a todos vocês. A gente está atingindo uma marca que para mim é importantíssima no canal, tá? E aí, atingindo essa marca, a gente vai alcançar lugares cada vez mais altos. Então, não poderia chegar lá se não fosse com a ajuda de vocês. Não vou me alongar muito para não ficar muito chato, enfadonho. Então, vamos para o vídeo, tá? Falando sobre Flamengo, a gente viu que o Flamengo sentiu um peso de um clássico mal jogado. E não dá para vacilar quando está valendo ponto, como está valendo ontem. O Fluminense vence o Flamengo 2-1, com gols do Acosta e do Serna. E aí o Flamengo desconta com o Jorginho de pênalti. Mesmo com a derrota, a gente ainda lidera o Campeonato Brasileiro, porque o Palmeiras empata ontem. A nossa vantagem agora, que era de 3, fica de 2 pontos. Poderia ser de 5 pontos, né? Caso o Flamengo tivesse vencido o seu jogo. E o Flamengo perde uma grande oportunidade de somar uma gordurinha ali, ainda mais chegando quase na final é, da Libertadores. Né? O time do Fluminense foi muito mais agressivo e preparado mentalmente desde o apito inicial. O Fluminense jogou com sangue nos olhos. Eu costumo brincar aqui no canal, falar que os jogadores eles têm que jogar como se estivesse valendo um prato de comida. E foi isso que o Fluminense fez. Enquanto o Flamengo era um time lento, desconectado, vulnerável e previsível. No primeiro gol, a gente viu o zagueiro João Vitor recuar mal para o Rossi. Primeiro gol, não, segundo gol, né? E a bola sobrou para o Serna, que não perdoou. Ele foi inteligente, marcou o goleiro, viu que o passe foi mal dado. Eu achei que o Rossi foi muito prepotente, porque ele tinha duas opções ali, o domínio não era uma delas. A opção era ou deixar a bola sair para o escanteio, que era o mais viável, não tinha problema. Inclusive, se saísse depois um gol de escanteio, era muito menos feio do que foi o que o Rossi tentou fazer. Ou, a segunda opção, era ele tentar dar um chutão para frente, onde ele conseguisse conectar algum companheiro, às vezes uma bola até para o Bruno Henrique, que faz muito bem essa casquinha de cabeça, poderia encontrar algum integrante de time, algum amigo de time ali à disposição para dominar e fazer até uma jogada. Tá? Chutão, ele é uma alternativa que deve ser usada no futebol. Até os times mais importantes, né, que usam muito da posse de bola e sair jogando desde o seu campo, como, por exemplo, o Manchester City, em alguns momentos usa do chutão. Por que o Flamengo não pode? Porque o Rossi, no excesso de sua confiança exacerbada, errou no lance onde não poderia errar. O jogo ainda era 1-0, o placar era mínimo e as chances de se empatar eram maiores. Depois, com 2 gols de diferença, fica muito mais difícil. Tá? E aí a postura defensiva muito ruim, a gente vai falar no detalhe sobre alguns jogadores aqui, tá? Faltou controle de jogo, não tinha uma liderança em campo, a gente não tinha alguém para orientar os jogadores. Isso fez muita diferença. E do lado de fora, o Felipe Luiz assiste a partida. Ele foi perguntado sobre isso ontem, se incomodou, ficou nervoso, disse que não quer, não está ali para dar show para a torcida, mas ele precisa orientar a equipe. Se ele não passar as orientações, fica difícil. Só dá o treino e manda os jogadores para o campo e eles se viram, não é assim. Tá? O time está esgotado, o próprio Felipe Luiz é culpado disso, tá? Porque tem muito elenco à disposição, não usa.
Agora ele está usando os jogadores e está com a narrativa de que esses jogadores, ele está sendo corajoso, intrépido em colocar para jogar. Mas, na verdade, o que está acontecendo é a necessidade clara, que são jogadores que estão machucados, e aí ele tem que contar com o que ele tem. Só que são jogadores que ele não preparou ao longo da temporada. A gente culpar o João Vitor de forma a execrar o cara, a dizer que ele não é jogador do Flamengo, é covardia. Errou? Sim. Tem que ser cobrado? Com certeza. Mas o que não pode é a gente massacrar mais um dos jovens da base, e aí o cara sai pela porta dos fundos, vai para outro clube que valoriza os potenciais do jogador, treina as deficiências e o jogador se torna um jogador bem melhor. Então, vamos ter paciência. Fizemos muito isso com o Wesley. O Wesley foi um exemplo de superação, mas nem todos conseguem ter a mesma resiliência, tá? Esse fato do Felipe Luiz ter desgastado seus jogadores fica mais grave agora nos jogos decisivos, onde a gente tem a necessidade de ter esses jogadores e não pode contar com eles. Não podemos contar com o Léo Ortiz, e aí a gente ficou ontem numa situação muito delicada, porque o jogador que tinha para jogar era o João Vitor. Danilo havia jogado pela seleção, já é um cara veterano, havia chance de ter lesão, e se nessa altura se lesionasse, meu Deus do céu. Então, assim, a avaliação que eu faço dos jogadores é que o João Vitor é um jovem, ainda dá para perdoar esses erros, mas tem que ser cobrado com rigor, tá? Especialmente porque falhou num lance importante. E aí, pessoal, se a gente falar um pouco, eu falo muito que a gente tem que ter paciência com o Samuel Lino, temos que cuidar do garoto, foi uma aquisição do Flamengo, uma aposta muito grande, então a gente não pode também massacrá-lo. Porém, verdade seja dita, hoje o Everton Cebolinha já merece a vaga do Lino. Essa vaga não pode ser cativa. O Samuel Lino não pode ser titular absoluto enquanto o seu reserva imediato faz partidas melhor que ele. Muda as condições de jogo. É o que o Cebolinha tem feito. O Cebolinha entrou ontem, mudou toda a dinâmica pelo lado esquerdo. O time passou a ser mais perigoso, a criar mais. Então faz sentido quando a equipe precisa criar. E parece que o Cebolinha hoje traz mais dinamismo do que o Samuel Lino, tá? E aí a gente falando agora do Emerson Royal, uma partida desastrosa do Royal. O Royal já vem de uma sequência de partidas muito ruins. Eu começo a me incomodar bastante com o desempenho do Royal, porque ele não só não ajuda ofensivamente, como defensivamente deixa muito a desejar e faz com que seus companheiros corram demais atrás da bola, principalmente os volantes. O Royal precisa melhorar as suas deficiências, precisa muito melhorar as suas deficiências. E o Saul caiu muito de ritmo, muito, muito. Errando passes que não errava, perdendo bolas, que carregando a bola demais ali. Flamengo numa lentidão muito grande, tá, pessoal? E aí, se a gente juntar esses personagens todos que eu falei, que foram o Rossi, o João Vitor, o Royal e o Saul, eles juntos refletem a fragilidade defensiva e de construção de jogo que a gente viu nessa partida, tá? Saindo um pouco do campo, e aí falando um pouco do Pedro, tá? A gente tem uma apuração de que a lesão do Pedro é uma lesão entre grau 2 e grau 3, tá? É considerado uma lesão grave. Mas segundo os médicos do Flamengo, não é impossível uma recuperação, mas que vão acompanhar, serão rigorosos, para analisar a situação do Pedro como um todo. O jogador já está 100% do seu braço, né, da sua fratura, já estava apto para jogo, se não fosse essa lesão na coxa. E aí, pessoal, o próprio Felipe Luiz, quanto os médicos, não descartam uma volta do Pedro. Mas é claro, a gente tem aí 9 dias, né, para isso. Então é um prazo muito curto. A tendência é de que não jogue, tá? Mas se os médicos disseram
não é impossível, só nos resta acreditar, tá? E aí a gente sofre muito com essa saída. E aí a gente falando um pouco de mercado de transferências, pessoal, porque na semana passada a gente teve ali a informação de que o Andrei, que é o chefe de scout contratado pelo Boto, foi até a Argentina assistir um jogo em La Bombonera, tá? E o nome da vez é o Ezequiel Zeballos, jogador de 23 anos, muito promissor, que o Flamengo tem interesse real. E aí, o chefe de scout foi assistir uma partida desse jogador pessoalmente. Lá na Argentina, esse jogador é tido como uma joia do time e muito promissor. O Boca Juniors espera conseguir uma venda muito boa com esse jogador. Talvez o momento de contratar, caso queira, seja agora, no momento onde o jogador está se destacando, está bem, seu valor ainda não aumentou. Então, uma alternativa interessante para reforçar o setor ofensivo ali do Flamengo. Ele joga, consegue jogar tanto como meia quanto pelas pontas de campo, mas especificamente é um jogador de meio campo, tá? E que pode ajudar o Flamengo ali na próxima temporada. Como sabemos, o Flamengo tem um orçamento de 100 milhões de reais já para janeiro, esse orçamento aprovado já. Pode ser que tanto o Felipe Luiz quanto o Boto peçam um pouco mais, mas o orçamento é esse, tá, pessoal? E aí esse jogador ele entra no foco do Flamengo também. Uma opção mais barata e fora ali desses nomes que a gente já vem ventilando, tá? Minha opinião, derrota dura, mas tem explicação. O time do Flamengo mais uma vez entra em campo sem alma. Quando se joga um clássico desse tamanho, não basta formar o time. Tem que ter emoção, tem que ter raça, compromisso e atitude, ainda mais no Maracanã lotado, tá? O João Vitor pode e vai amadurecer, mas hoje falhou. O Rossi precisa ter mais segurança e o Cebolinha já deveria estar no time para dar continuidade, tá? Em janeiro já veremos alguém ali para substituir o Pedro, muito provavelmente. E aí vamos ver os próximos jogos. O Flamengo não pode perder essa liderança nem pensar, tá? E você, nação, o que vocês acharam desse Fla-Flu? Acreditam que o Flamengo pode reagir mesmo com esses desfalques? Sobre Zé Baios, vale a pena investir agora? Comenta aqui embaixo. Depois dá uma pesquisada sobre o jogador. E se você curtiu essa resenha, ou tá tão puto quanto eu, desculpa o uso da palavra, já deixa o like para dar uma moral, compartilha com outros flamenguistas e se inscreva no canal Expresso Rubro Negro para seguir junto nas próximas batalhas. Porque aqui o Expresso nunca para e nunca se esqueça. Aqui é Mengão. Tamo junto, pessoal. Um bom dia para vocês. Até mais. Tchau, tchau.